Obrigado, Sra. Doutora, Sr. Presidente da Câmara de Cascais, também o Sr. Diretor-Geral da Cruz Vermelha Portuguesa, que aqui está connosco. Esta é realmente uma iniciativa extremamente meritória e não é um caso isolado. Toda instituição particular de solidariedade social é hoje uma peça fundamental na forma como, na nossa sociedade, respondemos às necessidades sociais. De um modo geral, as IPSES são instrumentos que emergem da própria sociedade civil e que têm sido um parceiro, ao longo de muitos anos, privilegiado e essencial das autoridades públicas na forma como a política social é estruturada e chega próximo das pessoas. A Cruz Vermelha Portuguesa tem, evidentemente, uma atividade muito intensa e, no caso aqui da Costa do Estoril, várias iniciativas que eu já contactei diretamente, outras que não contactei, mas que conheço e que sei têm sido decisivas na resposta social nestes concelhos vizinhos. Ora, é muito importante que, numa altura tão simbólica como esta, que é a das festas de Natal e em que se celebra a proximidade com a família, com os amigos mais chegados, quando formulamos, de certa maneira, não apenas votos para o futuro, mas também balanço daquilo que fizemos, do ano que termina, é muito importante ter-me sido dada a possibilidade de estar entre pessoas que têm tido um papel essencial e realmente muito relevante nas respostas sociais, sem as quais o Natal, mas não só o dia-a-dia, a vida de tanta gente, não seria a mesma na ausência desta resposta. E, portanto, quero felicitar todos aqueles que desempenham funções de relevo, de responsabilidade na Cruz Vermelha Portuguesa e, a partir daqui, de todas as instituições de solidariedade social no país. A segunda nota é para dizer que os problemas sociais são muito diversificados. Não há dúvida disso. Mas numa sociedade que é progressivamente mais envelhecida como é a nossa. Não apenas porque nascem cada vez menos crianças, apesar de, pelos vistos, no ano passado, ter havido já alguma evolução positiva nesse indicador. Vamos ver neste ano se ele se consolida e se, portanto, estaremos ou não a recuperar alguma coisa nesse saldo demográfico. Mas numa sociedade que, de um modo geral, não é só em Portugal, é um pouco por toda a Europa, em que as pessoas vivem cada vez mais e nascem cada vez menos crianças para substituir aqueles que terminam a sua vida, não há dúvida que os problemas ligados ao envelhecimento são problemas que se tornam centrais na área social. Ora, é natural, portanto, que os poderes públicos e as instituições que têm estas preocupações possam ter uma estratégia em conjunto que permita que os problemas deste setor que tem cada vez mais relevância na sociedade, que é o da terceira idade, tenha uma resposta mais pronta, mais efetiva, que permita, em primeiro lugar, prolongar a vida ativa e a qualidade de vida das pessoas e, em segundo lugar, mantê-las, ao mesmo tempo, com proximidade a respostas específicas que, de outra maneira, é muito difícil de fornecer sem um conhecimento próximo, detalhado, daquilo que são as necessidades, seja aqui na área da Madorna e, portanto, de toda esta localização próxima de São Domingos de Rana e também da Parede, seja em muitas outras áreas de grande densidade urbana, onde muitas vezes, havendo uma maior concentração populacional, há também uma certa tendência para disfarçar os problemas sociais
que muitas vezes estes bairros tendem a acumular. E isso o Estado não consegue fazer diretamente, só o consegue fazer realmente através de uma íntima colaboração com estas instituições. Nós, ainda há pouco tempo, tivemos a ocasião de apresentar na Assembleia da República um projeto de lei que visa criminalizar comportamentos que sejam comportamentos que afetem negativamente os mais idosos que não se sabem defender. É assim, temos de reconhecer os nossos problemas. Não é justo que seja assim, mas é assim que acontece. Há pessoas que, infelizmente, se aproveitam da condição mais idosa de outras para obterem daí vantagens financeiras ou patrimoniais ou de outra natureza, para não dizer que às vezes, como sabemos, infelizmente, lendo muitas vezes as notícias nos jornais, recorrem mesmo à violência, aos maus tratos, para condicionar pessoas que já não estão em condições de saber defender devidamente e que, portanto, muitas vezes acabam por não ter forma de ver respeitada a sua integridade, a sua liberdade, a dignidade com que merecem viver os dias de idades mais avançadas. Por outro lado, ainda há dias ouvia o Sr. Padre Lino Maia, que, como sabem, preside a plataforma, a CNIS, a Coordenadora Nacional das Instituições de Solidariedade, que dizia que era importante que pudesse, da mesma maneira que existe para as crianças uma Comissão Nacional de Proteção da Criança, que pudesse haver uma resposta semelhante para os idosos. E eu, que nunca fui de opinião de fazer comissões para tudo e para nada, concordo, no entanto, que esta é uma circunstância muito específica e muito particular que merece realmente, sem mais burocracia, que exista ao nível, à escala nacional, uma rede de contactos, de informação que permita realmente propor políticas e sugerir respostas para problemas que envolvem a situação dos idosos. E, portanto, creio que é uma ideia que merece ser acarinhada, não sei se a defendem também ou não, mas julgo que é uma ideia que merece ser acarinhada. Claro que uma Comissão Nacional de Proteção dos Idosos não é uma coisa que cabe ao Parlamento aprovar, é uma matéria que está à disposição do Governo, como é evidente. O que nós podemos é propor, fazer um projeto de resolução a recomendar. Nós não nos substituímos no Parlamento ao Governo. Não gostávamos, quando eu estava no Governo, que isso acontecesse e também não vou agora fazer de outra maneira. Portanto, recomendaremos ao Governo que possa criar uma Comissão Nacional de Proteção de Idosos, porque nos parece realmente que ela pode funcionar bem, dado que nós temos um setor social muito bem organizado. E, portanto, não se trata de nomear meia dúzia de pessoas que depois andam à procura de ver como é que conhecem a situação, como é que podem atuar. Não, o que há, de facto, é a possibilidade de coordenar esse trabalho com muitas instituições que hoje em dia já estão organizadas e que têm facilidade, portanto, em ter esta concertação com os poderes públicos, com a administração, de modo a proteger melhor os direitos e as condições dos idosos. Para terminar, queria dizer que tudo o que pudermos fazer realmente, como está a ser feito aqui, neste caso, pela geração mais idosa, sem a fechar num compartimento que não comunique com o resto da sociedade, antes que abra cada vez mais a comunicação com os outros, com os mais jovens, com aqueles que vivem à nossa volta, como é a função deste espaço, é importante para prolongar aquilo a que nós chamamos o envelhecimento ativo, a atividade das pessoas. E quando é assim, nós sabemos também, tudo o que são doenças neurodegenerativas vem mais tarde, tudo aquilo que são outros problemas mesmo de natureza social tendem a esbater-se ou a prevenir-se melhor. Julgo que o exemplo que aqui testemunhamos é muito feliz na medida em que mostra que conseguimos pôr numa
mesma solução as preocupações da Câmara Municipal, neste caso da Câmara Municipal de Cascais, e felicito o Sr. Presidente da Câmara por ter tido esta iniciativa de disponibilizar o espaço e a recuperação do espaço, junta a Cruz Vermelha Portuguesa, na sua secção aqui da Costa do Estoril, e junta também aquilo que são, no fundo, as associações e as pessoas que vivem nestes bairros e que sabem combinar problemas relacionados com o emprego, com outras necessidades sociais, com aquelas que são especificamente as condições dos idosos. E, portanto, acho que foi uma felicidade que num tempo como este, que é um tempo de Natal, que eu pudesse estar aqui também para transmitir a todos os meus votos de Bom Natal, dizendo que os problemas sociais não se resolvem de um dia para o outro, mas é muito importante que não deixemos passar dia nenhum sem melhorar as estruturas que temos, as respostas que temos, de modo a fazer tudo o que está ao nosso alcance para melhorar as perspectivas de vida das pessoas no presente e no futuro. E temos, não há dúvida, muitas instituições que se empenham todos os dias nesses objetivos. É justo que no Natal as felicitemos também por permitirem que neste Natal mais pessoas possam ter um Natal melhor pelo trabalho que elas desenvolvem. E agora creio que estará na altura de podermos ouvir uma segunda atuação da nossa Tuna, que nos recebeu aqui e que eu espero ainda possa mostrar uma parte do trabalho importante que têm vindo a fazer e no qual cristalizam muitos destes objetivos que eu aqui procurei também sublinhar. Muito obrigado.